Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Prepare o seu café, que nós temos aqui as últimas informações sobre a revisão da vida toda no STF. Vocês já estão vendo aí na tela o ministro Cássio Nunes Marques em uma sessão do STF e ele foi quem abriu o voto de divergência, né, pessoal? Foi ele que votou contra o pedido dos aposentados. Dessa forma, temos no STF essa seguinte situação: o julgamento está aguardando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Afinal, são 11 ministros e a votação se encontra em 5-5. Isso mesmo, apesar dela ter chegado no STJ e ser julgada de forma unânime, apesar de, ao subir para o STF, a Procuradoria-Geral da República ser a favor, a Defensoria Pública da União também, os institutos de brasileiros de estudos previdenciários, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário também foram todos a favor. Sindicatos dos aposentados, pessoal, todo mundo foi favorável à revisão da vida toda para corrigir essa injustiça que o INSS fez de não contabilizar as suas contribuições anteriores a junho de 1994. Quem está dizendo isso não sou eu. Verifique a sua carta de concessão e lá você vai ver a sua memória de cálculo e aí vai ver só as contribuições anteriores a junho de 94 devido ao Plano Real e a uma lei de 1999 que o INSS acabou usando uma regra de transição que só deveria ser usada quando fosse mais favorável, acabou utilizando para todo mundo, pessoal, isso mesmo. E qual foi a última petição? O que diz a última petição juntada no processo da revisão da vida toda? Olha só, pessoal, nessa petição, o aposentado ele diz que essa aposentadoria por idade foi concedida em setembro de 2011 e o INSS utilizou um cálculo incorreto, resultando num valor de R$ 543 na época, que era menos do que o salário mínimo, já que em 2011 o salário mínimo era de R$ 545. Dessa forma, o aposentado, em mês de abril de 2018, ingressou com uma ação da revisão da vida toda pedindo o recálculo da renda mensal inicial de acordo com a regra definitiva da Lei 8.213, já que a Lei 8.213 é justamente a lei que dispõe sobre os benefícios do regime geral de previdência social. Muito bem, o processo chegou até a turma do TRF e aí foi suspenso de acordo com a decisão do tema 1102. Só que olha só, pessoal, o cálculo da RMI resultou num valor de R$ 2.395, pessoal. 4 vezes mais do que o valor inicial, o valor pago pelo INSS. Olha só que absurdo. Ele continua: Excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, as minhas maiores e melhores contribuições vertidas aos cofres do INSS foram anteriores a julho de 94, sendo efetuadas no período de 1/9 de 69 até 30 de junho de 1992, resultando, sabe quantas, pessoal? 269 contribuições desprezadas no equivocado e injusto cálculo da RMI, fato que induvidosamente violou o princípio da contrapartida do artigo 201 da Constituição Federal. Pessoal, e ele continua aqui dizendo do voto divergente. Causou-me espanto e perplexidade o teor do voto vogal divergente do eminente ministro Nunes Marques, que induvidosamente extravasou o limite imposto na pretensão da autarquia recorrente. E mais espanto e perplexidade causaram-me ainda as imprevisíveis adesões dos eminentes ministros Roberto Barroso e Gilmar Mendes, como dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que participaram do julgamento do recurso extraordinário 630.501, sob o rito da repercussão geral, foi o tema 364, e aderiram ao voto da ex-ministra Ellen Grace, consagrando a jurisprudência do direito ao melhor benefício. Em vista disso, eminente ministro Alexandre de Moraes, rogo a Vossa Excelência que dê atenção especial a esta questão de ordem pública encartada na excelente
percussiente e esclarecedora petição do ilustre procurador do recorrido inquestionavelmente elucida de forma objetiva e precisa as incongruências contidas no voto divergente. Isso aí, pessoal. E a questão controversa não enfrentada pela divergência. Pessoal, e ao final requer seja reconhecido e provido recurso extraordinário e a impossibilidade de se reconhecer ao segurado que ingressou na Previdência antes da lei de 99. E aí, em contradição ao pedido recursal, o voto divergente, alicerçado na suposta compatibilidade da regra de transição com a Constituição Federal, propôs a tese que não enfrentou a questão central, isso mesmo, e nem o INSS arguiu nas razões recursais. Dessa forma, descabe impor ao segurado antigo o critério de cálculo da regra de transição, vez que ela não possui natureza absoluta, mas sim relativa. Vale dizer, foi elaborada para beneficiar os segurados que ingressaram ao regime geral de Previdência Social até o dia anterior da sua publicação. Em abona argumentação, é pertinente trazer à colação o lúcido parecer ministerial do subprocurador federal Odim Brandão Ferreira, que discorreu sobre a emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal Luiz Carlos Rauli. Muito bem, ele disse que a finalidade da regra de transição foi a de proteger o segurado que ingressou no sistema até o dia anterior da sua publicação, das supostas distorções causadas pelo processo inflacionário anteriormente a julho de 1994. Conclui-se, então, que somente com a correta verificação se a norma transitória favorece o segurado requerente do benefício da aposentadoria, se e somente se comparando os cálculos das rendas mensais elaborados, aí sim poderia se falar em regra transitória e regra definitiva, somente após os cálculos. Registre-se que a realização dos cálculos para a concessão do melhor benefício segurado já era um dever do INSS face ao disposto no artigo 687 da Instrução Normativa 77 de 2015, que diz: o INSS deve conceder o melhor benefício ao que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Considerações finais. Eminente ministro Alexandre de Moraes, nós, aposentados, que tivemos os benefícios da aposentadoria vilipendiados pela autarquia, na medida que impôs indevida e injustamente o critério de cálculo da regra de transição, não obedecendo, como devia, ao comando imperativo da norma administrativa retromencionada, concedendo, em alguns casos, como deste peticionário, deliberadamente benefício piorado em valor de um salário mínimo. Ante tudo o que foi exposto, nós, aposentados, confiamos nos áureos suplementos de Vossa Excelência, para que, livrando-nos desta angustiante e deprimente demora, adira convictamente, com ou sem a produção expressa de voto vista, ao voto condutor do eminente ministro Marco Aurélio Mello, com que estar-se-á garantindo o direito constitucional e o cumprimento da função social de assegurar o melhor benefício ao segurado, termos em que pede deferimento. Isso mesmo, pessoal. E olha só, pessoal, doutor José aqui e também o que acontece, né, pessoal? Nesse requisito aqui, nesse pedido, foi juntado com caráter de urgência. Um advogado aposentado que não aguenta mais, né, pessoal? Não aguenta mais. Esse foi o teor da última petição juntada no STF. E agora, pessoal, nós vamos ver qual a expectativa aí de julgamento. Será que o STF vai retornar às atividades presenciais para resolver a questão da revisão da vida toda? Será que é possível resolver de forma digital? É o que nós vamos ver agora, pessoal. Olha só, o aumento de casos da pandemia leva a Fux a cancelar o retorno presencial dos ministros às sessões do STF. Acabou de sair, pessoal, atualizado há 1 hora atrás. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu cancelar o retorno presencial das sessões da Corte, que ocorreria já na próxima semana. A informação foi apurada junto ao gabinete da presidência do tribunal. O motivo é o aumento dos casos causado pela nova variante e o STF retomaria as atividades em fevereiro. Em princípio, a retomada seria presencial.
mas agora decidiu-se estender as sessões e o trabalho remoto até o final de fevereiro, quando será feita uma nova avaliação com base na situação do país. A decisão deve impactar a posse do ministro Edson Fachin na presidência do TSE. E a Câmara dos Deputados também decidiu retomar os trabalhos em fevereiro de forma remota. No Senado, serão mantidas sessões em caráter semipresencial. Pessoal, então, atenção, a Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira, anunciou que a Câmara voltará ao modelo de trabalho remoto em razão do aumento do número de casos do país. A medida, a princípio, vai durar até o Carnaval. A decisão foi formalizada em um ato da mesa diretora e tendo em vista o aumento de casos no Brasil. Foi necessário esse recrudescimento da pandemia e uma parcela dos servidores fará as suas atividades em trabalho remoto, em caráter temporário, enquanto outros permanecerão na forma presencial, quando a presença for imprescindível ao funcionamento da casa. Alguns parlamentares, como o deputado Jonathan Jesus e o líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, testaram positivo durante o recesso. O Congresso está em recesso legislativo até o final do mês, mas há profissionais de áreas técnicas e administrativas que seguem trabalhando presencialmente. As tarifas aéreas estão altíssimas e a flexibilidade nas remarcações só acontece quando é do interesse das companhias, acrescentou o presidente da Câmara dos Deputados, pessoal. Isso mesmo, vocês lembram que nós trouxemos recentemente os números revelados de quanto foram gastos com passagens aéreas e agora o presidente da Câmara está falando que estão caras. Pessoal, durante a fase mais aguda, os parlamentares eram autorizados a registrar presença e votar pelo aplicativo sem comparecer presencialmente. Em outubro do ano passado, os deputados foram obrigados a registrar presença em pontos da Câmara, embora continuasse autorizada a votação pelo aplicativo. Exceções à regra só eram permitidas para gestantes e parlamentares com alguma comorbidade. E o Senado Federal? O Senado Federal mantém a atividade semipresencial. A assessoria do Senado informou que seguem em vigor as mesmas regras de funcionamento da casa que valeram no ano passado. As sessões deliberativas acontecem no formato semipresencial, com a possibilidade de votação e participação nos debates de forma remota. Nos casos de votações secretas, de análise de autoridades, por exemplo, são realizadas as semanas de esforço concentrado, com a colocação de urnas do lado de fora do plenário e na chapelaria, uma das entradas do Congresso. E nas votações secretas, por questões de segurança, os senadores precisam comparecer ao Senado. Então, pessoal, agora vocês viram que realmente ficou prejudicado toda a retomada das atividades presenciais. Dessa forma, ficando confirmado então o trabalho remoto, que ainda é um trabalho, nós sabemos que saem decisões, saem projetos, mas aí realmente, né, pessoal, a luta fica um pouco mais distante, mas acompanhe aqui a gente, nós traremos informações sempre que possível, então inscreva-se no canal para se manter bem informado das mudanças que estão acontecendo em 2022. E atenção, né, pessoal, deixando sempre claro o número de WhatsApp do escritório para você pedir os seus cálculos da revisão da vida toda ou também fazer a sua consulta, tá certo, pessoal? Então, cálculos, WhatsApp 44 998 68 3378. Já a consulta mais cálculos 61 98 522 0420. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.